Parto induzido. Dói mais? É mais complicado? É perigoso? Quero conversar um pouquinho com vocês sobre indução do parto. Se você tá grávida, precisa saber sobre indução do parto, mesmo que você acredite que não vá precisar induzir, porque podem se desenrolar coisas na gravidez que você precisa induzir o parto sim. Se inscreve aqui no canal, acompanha os outros vídeos sobre gestação e parto aqui para você aprender bastante. Me chamo Ana Januzzi, sou médica e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre indução do trabalho de parto. A indução é a tentativa de iniciar o trabalho de parto dentro de uma gestação que ainda não iniciou o trabalho de parto espontâneo. Isso pode acontecer por vários motivos. Eu posso ter alguma patologia na gravidez que faça com que eu precise que o bebê nasça antes. Afinal, eu tenho riscos aumentados do bebê ficar dentro da barriga. Um exemplo é a pré-eclâmpsia. A gente sabe que existe a indicação de induzir o trabalho de parto com 37 semanas, quando a mulher tem o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Ainda que 37 semanas seja cedo para nascer, para aquele bebê não vale mais a pena ficar dentro da barriga. Os riscos da prematuridade valem a pena ser corridos porque a pré-eclâmpsia tem riscos ainda mais aumentados. Essa é a ideia da indução. Quando eu tenho situações em que eu preciso fazer com que o bebê nasça antes. Quais outras situações? Hipertensão, colestase, diabetes gestacional. Se eu passo de 41 semanas, para alguns protocolos 41 semanas mais 3 dias, e para algumas equipes de saúde que acompanham a gestante de pertinho, que vão até 42 semanas, a gente pode precisar induzir esse trabalho de parto também. E existem vários métodos para a gente fazer a indução do trabalho de parto. Existem os métodos mecânicos e os métodos farmacológicos, que se dividem basicamente em duas coisas, embora existem outras, se dividem em duas coisas. Os mecânicos, a gente fala muito do método de Krause, que é um balão que a gente coloca lá dentro do colo do útero, e os farmacológicos, a gente fala das prostaglandinas e os seus análogos, que pode ser o misoprostol, mas podem ser outras técnicas. A ideia é justamente preparar esse colo, fazer com que as contrações se iniciem e o trabalho de parto se deflagre. E para ambos os casos pode ser necessário usar ocitocina. Dependendo de como está esse colo, eu posso precisar usar a ocitocina. É complexo, né? Mas vocês vão entender um pouco melhor. Muita gente me pergunta se mulheres que têm cesariana anterior podem induzir o trabalho de parto. E a resposta é sim, mas não com os métodos farmacológicos. Os métodos farmacológicos, a prostaglandina e os seus análogos, não devem ser usados em mulheres que têm uma cirurgia uterina anterior, porque aumentam o risco de ruptura. Ao contrário, os métodos mecânicos, por exemplo, o método de Krause, que a gente falou um pouco antes, esse sim pode ser usado nas mulheres que têm uma cirurgia uterina anterior. Então, em caso dessas mulheres, digamos, você fez uma cesariana na sua gestação passada e agora você descobriu uma pré-eclâmpsia, você pode sim passar por uma indução de trabalho de parto, desde que ela não use os métodos farmacológicos, ela use os métodos mecânicos. E sim, a ocitocina pode ser usada nessas mulheres, desde que com segurança, em baixas doses e bem acompanhada. E uma pergunta que muita gente me faz é a seguinte: a indução dói mais do que o trabalho de parto? Induzir dói mais? Veja, uma vez que o trabalho de parto é deflagrado, não costuma doer mais do que o trabalho de parto comum. Muitas mulheres até fazem esse relato. O que a gente observa é que a indução faz com que a pessoa fique mais tempo dentro do ambiente hospitalar, mais tempo até em fase latente, com contrações irregulares que vão se regularizando e chegando a algum lugar para esse trabalho de parto começar. Isso é muito desagradável, isso cansa a mulher, isso aumenta sim a percepção de dor. Não porque as contrações do trabalho de parto de indução são mais fortes, porque não é isso, mas porque tem todo um processo acontecendo que é cansativo, exaustivo e mais longo, que pode fazer com que a percepção de dor seja um pouco maior. Mas vale a pena você sim fazer uma indução para evitar uma cirurgia desnecessária, embora obviamente a decisão seja da mulher e do profissional que está acompanhando. É muito importante você saber também que o preparo da cabeça para a indução é fundamental. Quantas vezes na minha jornada como médica atendendo mulheres eu não vi induções quase que a mulher quase desistia ou desistia pelo cansaço de estar dentro daquela maternidade há 1 ou 2 dias, porque a gente sabe que a indução não necessariamente pega de primeira, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma indução farmacológica, não necessariamente o primeiro comprimido que eu coloquei vai funcionar. A gente pode precisar de 6, 8 comprimidos. E se eu coloco a cada 6 horas, que costuma ser o mais comum dos protocolos de indução farmacológica, eu vou ficar
aí 1 dia e meio, 2 dias dentro da maternidade para começar o trabalho de parto. Isso é muito exaustivo, é cansativo, é normal que a gente fique exausto. Se você vai passar por um processo de indução, pensa comigo, ele não vai durar para sempre, porque quando a gente está dentro do processo, a gente acredita que ele vai durar para sempre. Uma outra informação muito importante é que se você vai ser internada para uma indução, é muito interessante que as pessoas ao seu redor ou não saibam, ou saibam que iniciar a indução não é igual a entrar em trabalho de parto imediato, porque todo mundo bota pressão em cima da cabeça da mulher. Não basta a mulher botando pressão na cabeça dela mesma, todo mundo vai ligar, e aí nasceu, e aí aconteceu alguma coisa, e aí começou, e a pessoa que tá dentro do processo de indução vai ficando cada vez mais angustiada, querendo que aconteça alguma coisa. Eu entendo, é normal que a gente fique aflita, então respeitar essa privacidade durante o processo de indução é fundamental. Obviamente, você não pode fazer uma indução se você tem uma indicação absoluta de cesariana. Indicações absolutas de cesariana contraindicam a indução do trabalho de parto. No geral, é um procedimento, sim, bastante seguro, ele precisa ser acompanhado pelo profissional de saúde dentro do hospital, mas pode valer muito a pena para você conseguir ter um parto normal quando é necessário que o bebê nasça antes da gente esperar o trabalho de parto. Espero que esse vídeo tenha clareado um pouco as ideias aí sobre indução. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários e até o próximo.